Assunto importante, a febre amarela já causou 98 mortes de julho de 2017 até 6 de fevereiro desse ano aqui no Brasil, sendo 353 casos no total. Gentilmente nos atendendo, está conosco o ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ministro, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza. Boa tarde. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, ministro. Ministro, o que chama atenção em relação a esses números, nós falamos em 98 mortes, de julho de 2017 até 6 de fevereiro. Agora, comparando com o igual período, o período anterior, foram 159 mortes. Por que as mortes nesse período anterior têm um número maior do que os números de agora, hein, ministro? Porque no ano passado a febre amarela surgiu sem uma previsão, não havia um planejamento para o enfrentamento daquele episódio. Ela é sazonal, todos os anos ela vem, 50, 60 brasileiros morrem todos os anos de febre amarela, mas eram mais no norte do país. E ano passado ela veio, né, e nós tivemos que correr atrás de fazer vacinação, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia. Fizemos 15 milhões de pessoas vacinadas naquele período e neste ano vacinaremos 23 milhões de pessoas. Então nós temos, Tiago, mais pessoas em risco e menos casos e menos óbitos, o que demonstra que as ações preventivas foram muito positivas. Além disso, nós qualificamos nossos laboratórios. No ano passado, nós estamos recebendo confirmações de mortes por febre amarela e de epizotíase em 60 dias e hoje nós estamos recebendo em 9 dias. Então também isso provoca um aumento antecipado dos casos. Logo, a comparação final do ano passado para esse ano vai ser muito vantajosa, demonstrando que as ações preventivas que foram tomadas foram adequadas. E possivelmente dentro de um ano os números estarão bem mais comedidos, ministro? Quando nós fecharmos o ano epidemiológico, né, em julho, nós vamos poder fazer a comparação e ver que esse ano o resultado da ação do Ministério foi bem mais positiva, porque nós fizemos o planejamento do fracionamento da vacina, já tínhamos desde o ano passado as seringas compradas, porque a gente poderia ter precisado de fazer fracionamento ano passado. Os estados da Bahia, do Rio de Janeiro e de São Paulo, em novembro e dezembro, fizeram diversas reuniões aqui do Ministério, chegamos a uma conclusão de um plano de vacinação e estamos executando esse plano de vacinação e esperamos que isso bloqueie a circulação do vírus nessas regiões de mata onde ele não circulava e passou a circular. Ô ministro, na Bahia a imunização fracionada começa no dia 19 de fevereiro. É possível que outros estados entrem nesse fracionamento de vacina? Se houver o aparecimento comprovado da circulação do vírus, de uma epizotíase, de um macaco morto com febre amarela numa região que não está no mapa da vacinação, nós imediatamente iniciaremos a vacinação. Mas só nesse caso, havendo uma necessidade efetiva de cobrir o risco da população. E, ministro, qual o alerta que o Ministério da Saúde faz? Aqui em São Paulo nós tivemos a correria aos postos de saúde, aparentemente a situação vai se normalizando e só estão indo agora aos postos de saúde as pessoas que moram nas regiões de risco, perto de parques, no caso aqui do Jardim Zoológico, que foi fechado também. Mas eu pergunto para o senhor, em relação às pessoas que ainda não se vacinaram, qual é a recomendação do Ministério? É que, se estiverem em região de risco, procurem a unidade de saúde. Se tiver senha, sim; se não, vai espontaneamente à unidade de saúde. Se não estiverem em região de risco, não compareçam às unidades de saúde, porque, primeiro, a unidade não estará preparada para essa vacinação. Segundo, porque há risco adverso na vacina. Esse ano já foram 3 mortes comprovadas por reação à vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado, portanto, ela tem o seu risco e não há razão de colocar a pessoa no risco da vacina se não há risco da transmissão do vírus da febre amarela. Então, quem está fora de área de risco, fica tranquilo, fica sossegado, não precisa buscar a vacinação.
quem está fora, mas vai viajar para uma área de mata, de uma área de risco, deve se vacinar 10 dias antes. Ô ministro, só mais uma questão para fechar esse assunto febre amarela. Em Minas Gerais, houve uma mudança de protocolo, ou seja, os casos suspeitos de febre amarela, existe um diagnóstico em relação, obviamente, aos sintomas. Só que as autoridades de saúde de Minas estão mais precavidas e sintomas que não englobam totalmente a febre amarela agora estão sendo encaminhados também aos postos de saúde. Será que essa mudança de protocolo pode ocorrer em outros lugares do Brasil também? Olha, nós estamos seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde. Todo excesso de zelo, né, também é bem-vindo. Nós não temos nenhuma restrição à mudança de protocolo de Minas, mas isso provoca uma distorção na estatística de número de casos suspeitos. Então, isso pode provocar uma diferença na comparação entre o protocolo desse ano e do ano passado. De qualquer forma, tudo que puder ser feito para proteger as pessoas deve ser feito e nós não temos restrição a essa mudança. Ô, ministro, só para a gente fechar, falando obviamente sobre a proximidade do Carnaval, sei que inclusive o senhor esteve em Salvador lançando um programa do Ministério. Eu pergunto para o senhor, de que maneira que o Ministério vai fazer distribuição de camisinhas, como é que os estados vão apoiar, as cidades vão apoiar, cidades que recebem o Carnaval nesse ano? Bom, a distribuição de preservativos é permanente em todo o país. No Carnaval são 100 milhões de preservativos extra que nós distribuímos. Camisinhas são distribuídas especialmente naquelas cidades onde as festas de Carnaval são mais procuradas pela população, e os estados e municípios participam do programa de distribuição, cooperando com o Ministério da Saúde. E há também uma campanha de testagem de HIV que é feita, porque nós devemos ter no Brasil 130 mil pessoas que têm o vírus e não sabem, portanto estão transmitindo involuntariamente e não estão se tratando. O tratamento é gratuito pelo SUS e muito eficiente. Então é importante também fazer a testagem para saber se tem ou não o vírus HIV e iniciar o tratamento. Ministro da Saúde, Ricardo Barros, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, pelas orientações aqui aos ouvintes da Jovem Pan e internautas também. Um abraço. Obrigado, Thiago. Um abraço.